Idoso. São 8 horas. Bom dia para você nesta sexta-feira, 19 de novembro. Onde você estiver, que a paz do Espírito Santo chegue até você. Te dê direção, te dê força e proteção contra todo o mal e os maus que te rodeiam neste mundo. Em nome do Senhor Jesus. Todo ser humano busca conforto. É natural que, por questão de preservação, autopreservação e bem-estar, a gente busque conforto o tempo todo. Pode perceber que na sua vida, na minha, todos nós estamos o tempo todo buscando algum tipo de conforto. Quando você senta numa cadeira, você se acomoda na melhor posição possível, cruza as pernas, encosta no encosto, para apoiar as costas, enfim, você busca conforto. Daqui um pouquinho, se você está sentado por meia hora, uma hora naquela cadeira, você começa a se remexer para se acomodar, mudar de posição para não cansar. Se você deita para dormir, você vai buscar a melhor posição para dormir. É o conforto. Quando você come, você também busca uma comida que não só vai te alimentar, que tem o sabor, mas que não vai te fazer passar mal, trazer desconforto, dor de barriga, não é? Quando a gente busca estar na companhia de alguém, a gente busca pessoas que nos fazem nos sentir à vontade. A gente não quer ficar com gente que nos traz desconforto, nos irrita e etc. A gente busca o conforto na companhia das pessoas, a gente busca conforto no que a gente ouve, uma música agradável, no que a gente assiste na TV. Tem gente, por exemplo, que não gosta de assistir filme de terror, porque ela se sente desconfortável. Enfim, toda hora, o tempo todo, o ser humano está buscando algum tipo de conforto. É natural. É da humanidade isso. Só há um problema. O problema é que, na maioria das vezes, e eu não consigo pensar em uma exceção a isso, mas eu vou dizer maioria porque talvez até haja uma exceção, mas na maioria das vezes a mudança, o progresso na vida depende de um desconforto. Você só vai mudar para melhor, você só vai progredir na sua vida quando você se permitir ou se forçar ao desconforto. Então a mudança depende de você estar desconfortável para você sair do lugar que você está para um lugar melhor. Então a mudança requer, por exemplo, esforço, e esforço não é confortável. A mudança requer mudança de hábito, reconhecimento que você tem um hábito ruim, você precisa mudar. Por exemplo, a pessoa é viciada, a pessoa tem algum tipo de vício, ela vai ter que ter o desconforto de sentir vontade de praticar o vício e dizer não, não vou praticar. E ela vai ter aquele momento, né, aquele tempo do desmame do vício, ela vai ficar muito, dependendo do vício, muito desconfortável. Mas é o preço para ela se libertar daquele vício. A pessoa quer mudar financeiramente a carreira, ela vai ter que estudar para se aprimorar nas suas habilidades. E o estudo é uma forma de desconforto, porque exige tempo, exige esforço mental, não é? Você vai ter que expandir seus conhecimentos, você vai ter que absorver um conhecimento, vai ser testado naquele conhecimento através de uma prova, não é isso? Então você tem que se preparar. É um desconforto. Mas se você passar por esse desconforto, você vai ter uma nova habilidade e poder ter uma profissão melhor, um emprego, um salário melhor, etc. Então, se você perceber, toda mudança depende de um desconforto na sua vida. Então, se você passar a vida toda, o tempo todo, só buscando conforto, que é o natural, a vida, você nunca vai progredir. Você só vai ficar nessa situação. Não é? Se você quer perder peso, você vai ter que ter um desconforto. Desconforto de querer comer e não comer. É um desconforto. Fazer exercício é um desconforto que você vai ter que
passar para você colocar o teu corpo em atividade para queimar a gordura, a caloria, etc. Não é isso? É isso. Toda mudança exige um desconforto. Todo progresso exige um desconforto. Eu estava me lembrando que as grandes mudanças, as grandes conquistas que eu tive na minha vida, todas elas vieram através de desconforto. Quando eu quis namorar a Cristiane, por exemplo, eu tive que sair da minha zona de conforto, assim, mas bem longe mesmo. Eu tive que deixar. Eu saí da minha zona de conforto, peguei o ônibus, depois peguei o trem, peguei a charrete, o burro. Eu fui para bem longe, numa área que eu nunca estive antes. E se você quiser saber como isso aconteceu, a história de como eu a pedi em namoro, se você quiser saber dos perigos que eu trilhei para chegar até ela, você vai ter que ler o livro Namoro Blindado. Aí você vê a história lá em detalhes, porque eu não tenho tempo de contar aqui agora. Mas foi um grande desconforto sair de onde eu estava para chegar até ela. Mas eu casei com ela. Foi um desconforto, não é? A vida que eu tenho com Deus hoje, a vida de paz, de consciência tranquila, a vida de ter recebido a sua palavra, o seu espírito, o seu perdão, tudo isso veio através de um grande desconforto, onde eu tive de fazer escolhas, de deixar coisas que eu gostava, pessoas que eram próximas a mim, que não queriam o mesmo que eu. Enfim, eu tive de fazer certas escolhas que não foram fáceis. E todo dia, às vezes, a gente tem que fazer uma escolha que a gente não gosta, mas é o necessário. Se eu quero mudança, se eu quero melhora, se eu quero continuar no caminho certo, eu não posso buscar o mais fácil, o mais confortável. Isso é importante você entender. Porque talvez você está com a sua vida aí toda fora de forma, toda contrária àquilo que você gostaria, mas se você avaliar os seus passos, o seu histórico até aqui, você vai ver que você tem este hábito de escolher o confortável, de fazer o que você sente apenas. Se você tem vontade, você faz. Se você não tem vontade, você não faz. Aí, no que isso vai dar? Onde você acha que você vai chegar fazendo só o que você gosta? Fazendo só o que você quer. A vida não é só do que a gente gosta. Se você está procurando uma vida onde você só vai fazer o que você gosta e o que é agradável, você. Boa sorte. Eu não acredito em sorte, mas como dizem por aí, boa sorte. Conte com o azar também. Mas você não vai encontrar essa vida. Simplesmente ela não existe. Não existe essa vida. Então, o preço de fazer o que a gente gosta é fazer primeiro o que a gente não gosta. Esse é o preço. Então as pessoas vivem querendo evitar pagar esse preço, fugindo do desconforto, e elas então, aí sim é que elas vivem uma vida desconfortável o tempo todo, porque é desconfortável estar na solidão, é desconfortável você ter um casamento ruim, é desconfortável você estar sobrepeso, não ter disposição para nada, é desconfortável estar sem dinheiro. Tudo isso é consequência de escolhas onde a pessoa escolheu o caminho mais fácil. Ela evitou o desconforto, evitou o trabalho, e optou pelo mais fácil e aí acabou chegando no mais difícil. O preço da vida confortável é o desconforto. Você consegue entender isso? Você consegue absorver isso? Se você absorver isso, a sua vida muda agora, a partir de agora. Você não vai mais desgostar do desconfortável. É como eu tenho dito, quanto mais cedo você fizer as pazes com o sacrifício, mais rápido a sua vida muda. Mais rápido você obtém o sucesso. Mas quanto mais você relutar em fazer os sacrifícios que você precisa fazer, mais demorada vai ser essa mudança e mais longe de você. Entenda isso. Abrace isso. Pratique isso. E se você persistir nesta forma de pensar e agir, a forma correta, que é não rechaçar o desconforto inteligente, o desconforto
que vem pelo esforço, pela mudança. Então, se você persistir neste caminho, aí sim você vai chegar a uma vida confortável. Mas não se esqueça, com preço, o preço do desconforto. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Eu luto contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Morrer pro mundo e reviver pra Deus. Morrer pro mundo e reviver pra Deus. Estamos na semana dos 7 mergulhos de Naamã. 7 dias da aspersão com a água consagrada por bispos e pastores de todo o Brasil para que haja a purificação de todas as áreas da sua vida. Sexta, dia 19, a limpeza espiritual. Sábado, dia 20, o mergulho pelos impossíveis. Domingo, dia 21, o fim de todos os poréns. Os 7 mergulhos na fé de Naamã. Participe no Templo de Salomão ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Esta é a semana dos 7 mergulhos de Naamã e hoje é o dia de receber o mergulho, que vai ser o 5º mergulho, o mergulho contra a lepra espiritual. O mergulho contra essa lepra que está na sua vida, seja qual for o propósito pelo qual você está fazendo esta semana. Hoje nós vamos também orar, aspergir a água consagrada diretamente do Rio Jordão sobre você, para arrancar essa lepra espiritual, porque muitos problemas têm um cunho espiritual, têm uma raiz espiritual. Não é normal o que acontece, não é uma coisa simples da vida, é algo espiritual que age na sua vida. Como era o caso de Naamã. Você vê um homem que tinha tudo, sucesso, dinheiro, fama, respeito das pessoas, conquistas, família, ele tinha uma esposa, ele tinha tudo, só que era leproso. Quer dizer, era uma coisa que vinha para estragar a vida dele, realmente para estragar, para tirar tudo. Eu tenho certeza que ele trocaria tudo que ele tinha pela saúde de volta. Mas ele não podia fazer isso.
sozinho, ele tinha que partir para a fé. E hoje é dia da fé, sexta-feira você vai até uma igreja universal do Reino de Deus e receber esta aspersão com a água consagrada do Rio Jordão e a oração pela limpeza espiritual. Vai ser o descarrego espiritual na sua vida. Pastor Anselmo, Pastor Rafael, que estão aqui com a gente, nós estaremos hoje fazendo esse trabalho de libertação para aqueles que querem se livrar da lepra. Fazendo esse trabalho de libertação e de limpeza espiritual, porque quantas pessoas, visto que elas trazem problemas que nós podemos classificar aqui, dar nome de lepra, ou perguntar para ela, qual é a sua lepra? Ou quantos problemas há na sua vida que possamos chamar de lepra? Pegando uma carona no que o senhor estava falando aqui do desconforto, talvez ela diz assim, mas por que eu tenho que ir na igreja? Por que eu preciso sair de casa e ir lá? Né? Mas é assim, Naamã teve que sair da Síria e ir até Samaria, até Israel. E eu fico pensando como deve ter sido desconfortável aquela viagem. O corpo dele coberto de lepra, ele não foi num carro com ar-condicionado, né, com amortecedor, não, ele foi nos cavalos, na carroça. Deserto. Com sol quente. Imagine os panos que ele teve que levar para cobrir as feridas dele. Quer dizer, aquele calor, aquela desgraça no corpo, mas ele teve que ir até o profeta e depois teve que tirar a roupa, teve que se banhar no Rio Jordão, que era barrento, que ele ficou inicialmente chateado por isso. Todo esse desconforto ele precisou para exercitar a fé. Quer dizer, se a pessoa busca o confortável, ela vai ficar em casa. Então há um desconforto, em alguns lugares há chuva, outros lugares há calor, outros lugares há trânsito, enfim, muita dificuldade. Foi por causa disso que veio a cura, bispo, porque não foi a água, não foi o Jordão, né? Foi a obediência à fé, foi crer, obedecer à voz da fé. Então se você sair de casa hoje, procurar uma universal, você sair e vir determinado, você pode ter certeza que essa lepra ela vai ser arrancada. Exato. Hoje, lá em Santo André, as pessoas no ABC Paulista podem participar em quais horários e endereço? Pode participar daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 e às 19h30. Nós estamos ali de plantão para atendê-las antes, depois de cada reunião. Avenida Santos Dumont, 105, Santo André, no ABC Paulista. E lá na Lapa, Pastor Rafael, aqui na Zona Oeste de São Paulo? Nós estaremos em plantão hoje, sexta-feira, 10 horas da manhã, daqui a pouquinho, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e às 7h30 da noite. Essa pessoa que de repente já tem acompanhado desde o primeiro dia e ela fica ali protelando, esperando, chegou a hora de ela tomar a atitude, que o senhor vê. Enquanto Naamã ficou preso ao preconceito, às suas dúvidas, questionando até mesmo diante do profeta, questionando, ele atrasou a sua cura. E de repente essa pessoa já era para ela ter vencido essa lepra. Mas mais uma vez ela está esperando algo acontecer. Chegou a hora de tomar atitude. Então na Lapa, Rua Guaicurus. 683. E hoje também no Templo de Salomão, daqui a pouco às 10, depois meio-dia, 3 da tarde e às 8 horas da noite. E às 22h30 também aqui na Catedral do Brás, na oração da meia-noite. Nós estamos o dia todo aqui de plantão para ajudar você. Templo de Salomão, Celso Garcia, 605, no Brás. E em Paulínia, Pastor Rafael, que está por vídeo com a gente de Paulínia, aqui no interior de São Paulo, o mesmo acontecerá. Bom dia, pastor. Bom dia, Bispo Renato. Nós estaremos aqui na Catedral, Avenida José Paulino, número 610, ao lado da antiga rodoviária. Também às 8 da manhã está tendo culto agora, depois 10, meio-dia, 3, 6 e 19h30. E também no antigo endereço, né, a Universal Paulínia 2, lá é a Avenida José Lousano de Araújo, número 160, lá o bairro é Vila Bressani. Essa pessoa que carrega uma maldição, como Naamã, ele servia a outros deuses, mas nenhum deles, nenhum ritual que ele fazia foi capaz de purificá-lo. Mas o ritual sagrado, né, ele obedecendo à voz do homem de Deus, o mergulho resolveu o problema dele. Se essa pessoa vier hoje dar um mergulho, né, espiritualmente falando, na vida espiritual, na libertação, vai acontecer na vida dela também. Exato. Então, Avenida José Paulino, 610, aqui ao lado da antiga rodoviária, é o endereço da Catedral. E Vila Bressani? Lá é o número 160, fica na Vila Bressani, ao lado do Hospital Municipal da cidade. A José Lousano de Araújo, 160.
Muito obrigado, pastor Rafael. Deus abençoe. Amém. São 8h20. Nós vamos, na sequência, às principais notícias do dia com a repórter Cíntia Cardoso. À frente do trabalho da Igreja Universal nos Estados Unidos, o bispo Clodomir Santos, depois de quase 4 anos, estará no Brasil realizando uma reunião especial. Neste domingo, no Templo de Salomão, contando uma experiência pessoal de quase morte e o que aprendeu. Esse domingo nós estaremos juntos. Eu vou estar aí com vocês às 9h30 da manhã. No último dia desse propósito dos 7 mergulhos, para que nós mergulhemos nas águas do Espírito e sejamos cheios da presença dele e possamos manifestar a diferença que está determinada. Concentração de fé e milagres com o bispo Clodomir Santos, neste domingo, 21 de novembro, às 9h30 da manhã, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. O mundo se divide em várias classes, costumes e gêneros. Mas a realidade é que no mundo só existem 2 grupos: os que servem a Deus e os que não servem. Deus sempre quis habitar com o ser humano. No início da criação, passeava com Adão e Eva no jardim pela viração do dia. Porém, deixaram de servir ao Altíssimo para servirem a si mesmos. E dali nasceu todo o caos que vemos hoje instalado neste planeta. Mesmo assim, o Criador não abandonou o plano inicial de habitar com a sua criação. Na libertação dos filhos de Israel do Egito, ordenou a seu servo Moisés que construísse no deserto o tabernáculo. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Observe que este lugar santo nasceu diretamente da vontade de Deus de estar junto ao ser humano. Anos mais tarde, surgiu em seu servo Davi a inspiração divina de edificar um templo para o Altíssimo, não mais uma tenda móvel, mas um lugar de caráter permanente, que por fim foi erguido por seu filho Salomão. Um lugar cujo arquiteto foi o próprio Deus, que especificou cada detalhe desta grande obra, mais uma vez provando seu grande desejo em habitar com o seu povo. Ao fim de sua construção, a sua glória encheu o templo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Ainda assim, mesmo Deus estando perto, o povo se mantinha longe dele, insistindo em servir aos seus próprios desejos e, por fim, colhendo frutos amargos de suas escolhas. Séculos se passaram e estamos diante da mesma realidade. Um mundo dividido entre os que servem a Deus e os que servem a si mesmos e aos caprichos desta vida. Pessoas vazias e sem paz, que não se satisfazem com nada. E é aí que surge a diferença. Hoje Deus não mais quer habitar junto do ser humano, mas sim dentro daqueles cujo corpo, alma e espírito estão totalmente entregues e dispostos a servi-lo. A beleza que é vista no Templo de Salomão, que o próprio Deus desenhou, é a mesma que ele desenha na vida dos que se entregam 100% para ele no altar. Quem recebe o Espírito Santo passa a ter uma vida diferenciada, pois se torna o próprio templo do Deus Criador nesta terra. Todo o caos que existia antes dá lugar à glória de Deus, que enche a sua vida por completo. E assim, todos verão que há uma diferença entre o que prioriza o Espírito Santo e o que não.
8h25, vamos às principais notícias do dia. Cíntia, bom dia. O que você traz para a gente hoje? Bom dia, Bispo. Bom dia a todos que acompanham o programa. Bom, eu começo, Bispo, falando sobre o saque dos trabalhadores nascidos em dezembro. Os trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que nasceram em dezembro, já podem sacar a 7ª e última parcela do Auxílio Emergencial 2021. Esses recursos que já estavam disponíveis na conta poupança do beneficiário para o pagamento de contas e compras, agora poderá ser transferido também. Com esse último saque, se encerra os pagamentos do Auxílio Emergencial, que foi criado no ano passado, para minimizar o impacto da crise econômica em razão da pandemia. A expectativa do governo é que parte dos beneficiários seja atendido pelo Auxílio Brasil já a partir desse mês. Ótima notícia aí para os que precisam do auxílio emergencial. Próxima notícia. Bom, começam a ser conhecidos agora os detalhes de como a ditadura cubana ela reprimiu os protestos populares que estavam marcados para a última segunda-feira. 71 pessoas estão presas, aliás, porque planejavam ir às manifestações contra o regime comunista. Um dos organizadores teve que fugir para a Espanha porque estava sendo perseguido. Em Madrid, ele contou aos jornalistas que a ditadura cubana aterrorizou a população para que não saísse de casa. Forças militares fecharam as ruas e impediram que as pessoas protestassem contra o regime. O organizador da manifestação ainda teve sua linha de telefone cortada e parentes foram ameaçados. Em julho, vale lembrar aqui, milhares de pessoas manifestaram contra a falta de liberdade e a difícil situação econômica da ilha. Oremos pelos cubanos. E agora indo à Áustria, também uma situação assim complicada lá, né? Isso mesmo. Ontem a gente comentou aqui no programa que o governo da Áustria tinha instaurado um lockdown específico para os 2 milhões de habitantes do país que ainda não tinham sido imunizados contra a Covid-19. Mas hoje a gente tem uma atualização. Toda a população deverá ficar confinada a partir de segunda-feira, dia 22. Após uma reunião com autoridades regionais, ficou definido que a vacinação contra o coronavírus, que era opcional agora, vai ser obrigatória no país a partir do dia 1º de fevereiro. Segundo o chanceler austríaco, o país não conseguiu convencer as pessoas o suficiente para se vacinarem sem a obrigatoriedade. E por isso, agora, a medida será obrigatória. Dos quase 9 milhões de habitantes do país, 66% estão totalmente vacinados. Um percentual um pouco inferior à média europeia, apesar do país ter adotado aí anteriormente o passaporte sanitário. Pois é, a pergunta é por quê, né? A maioria da população já vacinada e ainda assim essas medidas. Afinal, a vacina funciona ou não funciona? É a grande pergunta. Mas agora, de Cuba para a Áustria, da Áustria para Angola. O que aconteceu ontem lá no julgamento? Bom, ontem aconteceu o início do julgamento do caso Iurge em Angola, como ficou conhecido o embate jurídico aí entre a Universal e os pastores dissidentes no país. O bispo Honorilton Gonçalves participou da sessão que durou 7 horas e foi marcada até por uma tentativa aí de agressão. O deputado e advogado Davi Mendes tentou agredir o bispo e a informação foi divulgada por um jornal angolano, o Novo Jornal, e confirmada por ele. Ele divulgou um vídeo nas redes sociais e afirmou que está em paz e com a consciência tranquila de que não é nenhum criminoso, mas que sabe que são as tribulações que mostram que está dentro de cada um. E enquanto a sessão acontecia, os membros da Universal na Angola se uniram em fé. Os fiéis eles permaneceram em oração e jejum diante do Tribunal de Luanda desde as 6 horas da manhã, em favor dos bispos e pastores. No fim da sessão, os membros receberam o bispo Gonçalves com uma grande festa. Nós continuamos em oração porque o julgamento continua andando lá. Nós cremos que isso vai cair por terra porque são acusações absurdas, são coisas simplesmente de ficção, porque não existe nem juridicamente, nem civilmente, politicamente, nada que venha sustentar o que estão tentando fazer com a Igreja Universal lá em Angola e também os seus representantes. Mas nós confiamos em Deus e confiamos que a justiça vai prevalecer no final. Deus vai mostrar a verdade, toda a verdade. E tudo isso faz parte da tribulação que aqueles que fazem parte da fé cristã têm de passar. Então vamos continuar confiantes e olhando para o alto. Bom, Cíntia, muito obrigado. Bom dia para você, bom fim de semana. Muito obrigada, bispo. Ótimo dia a todos. 8h30, 8h30 agora, nós vamos à segunda parte do programa com a palavra, a conversa direto com o bispo Adilson, direto do Templo de Salomão,
onde nós falamos sobre a fogueira santa da diferença que vem aí em todo o mundo, concentrando aqui no Templo de Salomão. Vamos acompanhar.